Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa oração no lar. Deste livro, Jesus no Lar. Hoje, com a lição 36. O problema difícil. O problema difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações acerca do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam o propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, no meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada. E o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso, para que não caísse. O pequeno séquito seguia estrada fora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento a obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouvida a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro. E o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega, de súbito, para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo da prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam à presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios,
sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se, pensativo, e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Permita-me fazer um breve comentário sobre a lição. Jesus estava entre os seus discípulos e um deles disse que gostaria de saber mais sobre a questão mais difícil de resolver, quanto à procura da luz divina. E disse ainda que em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema. E o mestre disse, contando uma história. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Eles estavam discutindo a respeito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo as consequências, o genitor lhes propôs uma tarefa curiosa. Eles iriam, os 3, levar dádivas para o príncipe governante. O primeiro foi portador de um rico vaso precioso. O segundo levaria um pequeno veado. O terceiro seria um bolo primoroso. E o trio, então, com a missão, até com entusiástica promessa de serviço, saíram a fim de levar as encomendas. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada, e o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo. Este último aconselhava o portador do vaso para que não caísse. E seguiram na estrada com esta questão, um dando palpite na consideração daquilo que ele estava levando. Em determinado momento, o irmão que conduzia o animalzinho esquece a própria tarefa e a peça de barro que estava aos braços do irmão, ele escorrega e quebra-se completamente. E naquele momento, a corça que sentiu liberta saiu para uma floresta próxima. E o carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga do animal e o conteúdo da prateada bandeja se perde no chão. Desapontados, os 3 voltam até a casa paterna e lhes conta o que ocorreu. O sábio, o pai, sorri e diz para eles que vocês possam aproveitar o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivessem vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Calou-se Jesus, pensativo, completando a lição. A lição é bem breve e bem objetiva. Nas nossas vidas, temos que ocupar das nossas responsabilidades. Quando nós estamos cuidando das responsabilidades alheias, naturalmente não temos tempo para ver e fazer aquilo que é de nossa responsabilidade. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.